agradecer novamente aqui o tempo de todos. Como vocês sabem, a BBC ela participa do piloto do Drex. Hoje o consórcio BBC ele é praticamente o maior consórcio em número de participantes, de IFs participantes dentro desse piloto. Nós somos em 15 instituições financeiras que participam, além de três empresas, né? A BIP, a BB Chain e a Microsoft, que nos apoiam na parte de tecnologia, de gestão e toda a parte de curadoria em relação à agenda, para seguir o cronograma imposto pelo Bacen. E o grande objetivo aqui desse workshop é que a gente possa compartilhar um pouco desses aprendizados, né, que nós vemos aprendendo aqui ao longo do piloto em relação a essa tecnologia e o desenvolvimento dessa nova, vamos dizer assim, essa nova plataforma que é o Drex. Então aqui nós vamos fazer um apanhado geral aqui do início, né, uma parte mais conceitual do que é tudo isso que a gente vem aplicando e depois, obviamente, mais para o final do workshop a gente vai se aprofundar um pouquinho mais do que estamos construindo aqui dentro da BBC, como pensando como suportar e apoiar as associadas em relação a essa infraestrutura necessária para nessa nova plataforma. Então, vou passar a palavra aqui para o André. André Carneiro é CEO da BB Chain, é a empresa que nos apoia aqui no desenvolvimento de toda a infraestrutura do nó dentro da BBC e está suportando toda a parte tecnológica aí para o piloto. André, está contigo. Boa tarde, pessoal. Alguns pedidos aí a todos. Bom, eu sou o André Carneiro, ele me apresentou aqui. A gente vai fazer um workshop onde a gente vai estar falando aí sobre conceitos e algumas coisas técnicas também. Então, é algo que a gente vai ter, espera aí, bastante foco e atenção, porque tem bastante conteúdo, então a gente vai correr o máximo que a gente puder aqui com as informações, mas tentar ser o mais amplo com todos. Então, a ideia desse workshop aqui é a gente passar tanto por conceitos básicos de blockchain, e aqui não entenda conceitos básicos de blockchain como apenas discutir bits e bytes e por que é chain ou coisas do tipo, mas também entender como funciona e por que isso tem um valor e por que a gente deveria estar atuando. E depois a gente vai, depois dessa parte de conceitos, a gente vai descer um pouquinho mais em cima da plataforma do Hyperledger Bezo. Tá? Então, para quem não está acostumado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de blockchain, conceitos básicos do que é uma wallet, e aqui a ideia é que a gente seja muito mais entender o motivo pelo qual a gente deveria estar observando isso, do que necessariamente a gente entrar no técnico. E aí, quando a gente for para a Hyperledger Bezo, a gente explora um pouco mais, e aí a gente passa para o time técnico do nosso lado, né? Alexandre e Vinícius, que são os líderes técnicos aí do consórcio aqui, da própria BBC, né? A parte técnica do consórcio da BBC, vão estar atuando diretamente nessa parte de arquitetura. A gente explica um pouco sobre a arquitetura do Hyperledger Bezo e termina ali falando sobre a parte de infraestrutura DLT, como isso é entregue no dia a dia dentro da BBC como um todo, né? Ou um consórcio, basicamente, tá? Então, acho que o Eri já passou, né? Então, o consórcio da BBC, só para a gente firmar um pouco esse conceito, né? Que é uma característica bem ímpar do consórcio. Ele é um consórcio multidisciplinar, composto aí por instituições financeiras de diferentes portes e segmentos, sabe? Isso é bastante interessante, mais parceiros tecnológicos especializados, né? Tanto a BibChain aí quanto o lado de blockchain e DLT. A gente vai discutir aí um pouco se é blockchain ou se é DLT, vamos gerar um pouco de polêmica nessa vida. E até computação em nuvem com a Microsoft, além, é claro, da BIP, que ajuda a gente aqui na parte de governança aqui, como um todo do consórcio, mas todos os participantes que estão aqui com a gente, tá bom? Então, seguindo aí a clássica sobre conceitos de blockchain, a gente sempre gosta de trazer essa tirinha aqui, que é um ícone da área de tecnologia, né? Então, o nosso objetivo é que a gente saia daqui sabendo basicamente o que é um blockchain. Essa tirinha do Gilbert ela é bastante curiosa,
porque ela tenta explorar um conceito que é um termo que está no hype, né? Então, a gente quer sair do hype, entender mais como funciona e por que isso tem valor, por que as empresas deveriam estar realmente utilizando e não apenas ficar na superficialidade aqui do hype. Por isso é um workshop de tecnologia, tá? Então, o primeiro princípio que a gente gosta de explorar com todo mundo, esse é um material do Fórum Econômico Mundial. Então, para vocês olharem, isso tem basicamente quase 10 anos, tá? Então, o Fórum Econômico Mundial, lá em 2016, mais ou menos, ele solta um material falando sobre as tendências tecnológicas que moldaram o passado, né? Então, ele traz ali desde os semicondutores até cartão de crédito, smart device. A gente está ali por volta do ano 2000, smart device. Depois a gente viveu aí a era da mobilidade, e isso faz parte do nosso dia a dia hoje. Tá. Então, Para esse caso, já foi feita a renovação cadastral, tudo certinho, né? pessoal, Tá. quem tiver com o microfone aberto, por favor, muta. Então, deixa eu só ver aqui que ele traz o Perfeito. conceito. Aqui mesmo, dentro desse... Isso. Então, a gente vem desde 2010 com essa linha de pensamento lá, desde a mobilidade. Então, todo mundo hoje está usando o aplicativo de mobilidade. Você usa o seu celular e já nem pensa mais sobre isso, né? Mas ele coloca como aquilo que vai drivar o futuro, ele elenca algumas dessas coisas. E é legal a gente olhar tanto tempo depois para a gente entender o quanto ele acertou ou não, né? Quando ele coloca ali biometria, isso já faz parte do nosso dia a dia, né? Ele está olhando uma perspectiva de 2010 para frente, tá? Computação em nuvem, naquele momento era novidade, hoje já é realidade para todo mundo. Ele está trazendo distributed ledger, ou seja, os blockchains da vida, né? A tecnologia, a base do ledger distribuído que a gente vai explorar aqui. Computação cognitiva, né? A gente nem precisa falar de IA, que a gente está tendo IA no nosso dia a dia, sendo bombardeado por tudo que refere-se a IA. Computação quântica, que já está andando, mas ainda não virou um hype tão grande. Robótica. E aqui eu sempre gosto dessa definição, porque ela não é da BBChain, né? É do Fórum Econômico Mundial. Então ele fala que, basicamente, que as tecnologias da DLT, primeiro você precisa entender que ela não é uma panaceia, ou seja, não é um negócio que serve para qualquer coisa. Então, não é uma tecnologia buscando um problema, ela tem função específica e ela atende muitos problemas, e ele qualifica claramente como algo que vai desenhar o futuro do mercado financeiro, da infraestrutura do mercado financeiro, né? Então, pense nesse modelo aí, a gente está falando de bitcoins e coisas do tipo já tinham acontecido, né? Já estavam andando há algum tempo, mas é o Fórum Econômico Mundial dando uma perspectiva de futuro, né, nas próximas décadas, né? Em algum tempo, talvez em 2030, a gente tenha uma outra foto dessa. A gente espera, inclusive, né? Seria muito legal ter uma outra foto dessa, aonde a gente consegue olhar o que vai ser as próximas tecnologias que a gente ainda nem imagina, mas que vão estar sendo a base para o futuro um pouquinho mais adiante, tá? Então, essa é uma visão estratégica de longo prazo e aonde blockchains e esse tipo de tecnologia começa a se encaixar. Mas aí vem a seguinte pergunta conceitual, né? Quando a gente pensa em blockchain, o que é blockchain no final do dia, né? Se você pesquisar no Google, você vai achar uma série de definições e possibilidades. Você vai achar desde o conceito de um possível banco distribuído até explicações das mais efêmeras possíveis. O que a gente gosta de trabalhar em cima do conceito de blockchain em si como explicação de fundamento, tá? Blockchain, no final do dia, ele é um agrupado de conceitos que a gente vai explicar cada um aqui deles, que eles tentam gerar confiança. Esse é o objetivo final da tecnologia, né? Como é que eu consigo gerar confiança entre partes não necessariamente confiáveis, ou que têm um nível de confiança não alto? Tá? Então, por que eu gosto de trazer esses conceitos? Porque não faz muito sentido você usar blockchain você para você mesmo, tá? Então, dentro do seu sistema carteira ou da sua empresa, nem sempre você precisa usar um blockchain se você está fazendo você com você mesmo. Mas como é que é formado uma estrutura de blockchain? E eu dou um passo acima, né? Isso aqui poderia pensar até outras tecnologias de ledger distribuído.
O primeiro conceito que a gente precisa ter claro é que para você ter uma estrutura de blockchain, você precisa ter um conceito chamado Distributed Ledger, ou um ledger distribuído, que nada mais é que um ledger distribuído. A palavra ledger em si, a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, a palavra ledger é livro-razão. Né? Então, a ideia mais base de um blockchain é que você tem um ledger, que é um livro-razão, e aí volta lá para a contabilidade, aquele livro-razão que o contador escrevia basicamente à mão, né? Onde ele tem ali dentro dele um histórico de todas as transações que aconteceram no decorrer da empresa. Então, um distributed ledger, ou seja, é um histórico das transações que aconteceram entre partes, e o princípio de distribuído aqui é extremamente importante, porque ele é um histórico incontestável da informação entre partes, entre participantes de uma rede como um todo. Tá? Então, o primeiro conceito, eu tenho que ter o conceito de distribuído. Obrigado. Tá? Mais de um participante tem que ter essa mesma informação de maneira distribuída. Tá? O segundo layer dele, que é onde ele se ancora muito, é sobre criptografia. E aí a gente vai usar o conceito de criptografia em diversos aspectos numa estrutura de blockchain, desde para assegurar a visibilidade, dependendo da plataforma que você está considerando, até para autenticação, verificação das transações e quem é quem, né? A sua identidade. Então, quando você pensa, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre wallets ali, bem rapidamente, mas quando você pensa em wallet, você está usando basicamente criptografia, certificado, chave pública, chave privada, e de novo, a gente não está falando de nenhuma ciência de foguete, a gente está falando de coisas que a gente já utiliza em outras tecnologias, a gente está falando de certificado, de assinar uma transação, coisas que eventualmente já estão no nosso dia, só que aqui a gente está colocando isso todo num contexto junto, no acoplado tecnológico. O terceiro pilar que a gente pensa em blockchain é um negócio chamado modelo de consenso. A melhor explicação para a gente explicar consenso é reunião de condomínio. Né? Na reunião de condomínio, você tem uma regra para dizer que alguma coisa foi votada, validada, e a partir daquele modelo acordado, aquilo passa a ser verdade para todo mundo. Ah, mas eu não gosto, mas é verdade para todo mundo. Então, se a regra do condomínio é que 50% mais 51% dos eleitos tem que estar presente para votar, e uma vez que aquilo for aprovado, passa a ser verdade para todos, essa é a regra, esse é o modelo de consenso. Então, quando a gente pensa em modelo de consenso, a gente está basicamente falando qual é a regra para a gente determinar que algo será verdade para todos os demais, mesmo que, na regra, nem todos os participantes tenham voto. Tá? Então, se você pega, por exemplo, uma estrutura de um blockchain público como o Bitcoin, ele tem lá uma regra dizendo que 51%, né, da rede tem que ter validado aquelas transações e aqueles blocos, e a partir disso isso passa a ser verdade para todos os demais. Se você pega um modelo, por exemplo, se eu não me engano, que a gente está usando aqui no Hyperledger Bezo para PBFT, você tem nós que são validadores específicos. Em tese, se esses validadores validarem as transações, exemplo, eu posso ter 4 validadores numa rede Bezo, e se esses 4 validadores fizerem o trabalho de validar as transações entre eles, e não quer dizer que ele está validação aqui, não entenda como uma função de negócio, tá? Entenda como uma função técnica, tá? Porque é isso que ele faz, uma função de negócio, uma função basicamente técnica. Exemplo, 4 nós validadores validaram uma determinada transação, ou seja, ela está coerente, ela está no smart contract, executei, validei, o restante recebe apenas uma cópia. Não precisa que todo mundo repita o mesmo processo de validação, até porque seria ineficiente. Tá? E por último, que é onde a gente percebe mais o blockchain, é ali onde a gente entra mais com a nossa camada de negócio, é o que eles chamam de contratos inteligentes ou smart contracts. Que o termo, às vezes, parece meio fancy, né? Parece mais chique do que realmente precisa ser, mas no final do dia a gente está falando de programa, um software, um pedaço de código que detém regras de negócio. Tá? E aqui a gente vai para regras de negócio até simples. Né? Você pode colocar desde uma regra de quem pode fazer o quê, quem pode assinar uma transação,
quem pode transferir, uma checagem de saldo, uma validação se um limite tem que ser maior que o outro. Regras, gente. Entenda isso aqui como um pedaço de código para quem é desenvolvedor, né? Imagina como, eu vou ser simplista aqui, alguns vão me odiar por isso, imagina que isso aqui poderia ser um script em JavaScript ou um script em alguma outra linguagem que você conheça. Eu gosto de usar JavaScript porque, se a gente pensar em termos de smart contracts, em termos de sofisticação de smart contracts no momento, a gente não está em algo tão sofisticado quanto às vezes a gente imagina. Tá? É relativamente simples os scripts que você tem num smart contract hoje em dia. Tá bom? Então, se a gente pegar blockchain na nutshell, né, o blockchain explicado de uma maneira muito simples, ele é composto na sua base por um ledger distribuído, ou seja, uma cópia da informação replicada entre participantes, e essa cópia ela tem que obrigatoriamente ser a mesma, que é o distributed ledger, uma cópia do livro-razão distribuída. Criptografia é o que está validando se essa cópia é a mesma, quem escreveu lá, quem colocou a informação naquele livro, quem pode, quem não pode, nada do que a gente não está acostumado. Modelo de consenso é quem tem que validar essas transações para que isso seja verdade para todos. Existem diversos modelos de consenso, a gente não vai explorá-los exaustivamente aqui. E, por último, que é a cereja, onde a gente percebe mais o valor de negócio, os contratos inteligentes, que é onde você coloca a regra de negócio. É o seu software, tá? Numa versão para uma tecnologia. Quando você pega esse agrupado de itens, é o que a gente entende como a estrutura de blockchain, ou um pouco mais amplo aí, a gente vai explicar sobre o Distributed Ledger. Por que isso é importante, pessoal? Enquanto a gente está conversando aqui, por que isso é relevante? O que isso muda? O que isso faz a diferença? Vamos pensar aqui bem rapidamente, eu gosto dessa imagem porque ela é bem provocativa. Se você perceber, antes da internet, talvez alguns de vocês pela idade nem lembrem disso, o que você tinha de diferente entre uma parte A e uma parte B? Era comunicação. Então, o diferencial era a comunicação. Ah, André, isso é tão longe da minha realidade, mas só para vocês entenderem, acho que talvez alguns lembrem, né? A gente tinha a Bolsa em São Paulo, a Bolsa no Rio, e o fato de você ter um telefone te dava um poder, porque você sabia quanto estava o preço aqui e o preço lá, e você conseguia habitar o preço entre dois estados. Tá? Então, comunicação era um grande problema para ser resolvido, porque a assimetria de informações gerava um descompasso e oportunidades. Quando você pensa em internet, muda tudo na nossa percepção, mas o que a internet, na prática, pensando em negócios, realmente mudou, você pode responder tudo, e eu também concordo com você, ela muda tudo, mas a camada que ela resolveu, pensando em infraestrutura, é a comunicação. Então, quem viveu antes disso vai lembrar que na época você discutia protocolos. Você tinha protocolos de comunicação entre empresa A e empresa B, você tinha a rede de comunicação A e rede de comunicação B. Então, se comunicar era um problema. Hoje você não discute mais isso. Hoje todo mundo se comunica de alguma forma, ainda que não perceba, sobre um protocolo de internet. Tá? De rede, em grande parte, de internet. Isso já mudou muita coisa. Quando a gente vai para as tecnologias de blockchain, o que muda? O que numa rede blockchain a gente está falando ali? O que num contexto de blockchain você está resolvendo? Primeiro que você está numa rede blockchain. Então você já compartilha a camada de comunicação. Como você compartilha a camada de comunicação, ou seja, a maneira como eu falo com a parte A e a parte B, ou como eu coloco transações, é a mesma. Um segundo layer, e é talvez um dos mais poderosos, ele não é o mais importante, mas talvez ele seja o mais poderoso, é o que a gente chama de processamento lógico compartilhado. O que é o processamento lógico compartilhado? É o smart contract. Significa que o contrato ou o aplicativo que roda comigo é o mesmo que roda com você. Não existe numa rede blockchain eu estar rodando o smart contract A e você o smart contract B, se a gente está fazendo uma transação daquele smart contract, né? Claro que pode ter diversos smart contracts. Mas, se a gente está compartilhando uma rede, a gente está fazendo uma transação comum, nós estamos usando e vendo o mesmo contrato inteligente. Então, nós compartilhamos o mesmo processamento lógico. Você quer ver um exemplo? Imagina que hoje, do jeito que nós estamos, cada um dentro da sua casa deve ter um sistema de core banking, por exemplo. Então, você tem que fazer o seu processamento de core bank de um lado, o seu amiguinho tem que fazer o seu processamento de core bank do outro lado,
E provavelmente, se vocês tiveram transações entre vocês, vocês ainda têm que conciliar as transações para saber se tudo que está do seu lado está do lado dele e vice-versa. Por que isso ocorre? Porque vocês não compartilham necessariamente o mesmo processamento lógico. Você tem um sistema e ele tem outro sistema. Agora vamos dar um nível mais para cima. Se eu compartilho a rede, se eu compartilho a lógica, ou seja, o smart contract, a base do meu processamento, o que eu consigo dizer? Eu consigo ter a mesma percepção de verdade. Porque eu sei que eu processei e o resultado que eu tenho é determinístico, ou seja, é o mesmo, que se essa transação for processada em qualquer outro local. Isso é extremamente poderoso. Eu vou tentar trazer um exemplo lúdico aqui, que eu acho que ilustra isso para todo mundo. Acho que todo mundo aí conhece o WhatsApp. Esse é mais moderno, então todo mundo conhece. Vamos pensar numa estrutura de WhatsApp aqui, tudo bem? No WhatsApp, você já viu aqueles 2 risquinhos ali, que foi entregue e leu? Aquilo pode gerar diversos problemas, né? Porque se apareceu o duplo azulzinho, né? Significa o quê? Significa que você leu, você recebeu e você leu. E há gente que pode terminar um casamento numa situação como essa. Por quê? Porque ali existe uma percepção de verdade compartilhada. Se está azulzinho para mim, está azulzinho para você. Se significa que você recebeu, significa para os dois lados. Por quê? Porque o WhatsApp que eu tenho é o mesmo que você tem e o modelo de comunicação que a gente está usando é o mesmo. Então, aqui eu estou fazendo um exemplo lúdico, mas é como se cada WhatsApp fosse um participante na rede, cada celular contendo WhatsApp fosse um participante na rede, e você tem exatamente a certeza de que o outro recebeu a mesma coisa que você. Você compartilha uma verdade. Então, quando você pensa no que um blockchain entrega, que essa tecnologia entrega no final do dia, essa definição que a gente tentou trazer aqui de maneira mais ampla. Uma verdade objetiva, ou seja, uma transação, um fato ocorrido, final, verificável, ou seja, eu não dependo que você valide, eu consigo validar aquela informação independente da contraparte, que não requer necessariamente mútua confiança entre as partes. Ou seja, se eu preciso de mútua confiança, se eu preciso de confiança total entre as partes, eu provavelmente vou para um sistema centralizado. Eu coloco uma parte centralizada que define tudo isso. Mas, se eu posso pensar em negócios onde eu consigo compartilhar um layer lógico, lógica smart contract, e não necessariamente eu sei quem é a contraparte, ou mesmo sabendo a contraparte, eu não preciso depender da confiança na outra parte para chegar numa verdade para mim e para ele. Ou seja, se é um para mim, é um para ele, ponto. E por que isso é poderoso se a gente pensa no dia a dia aqui dos nossos negócios? Os negócios hoje estão nessa etapa aqui, pessoal. A gente está no now aqui, na internet. A gente tem uma comunicação entre duas empresas, cada um processa dentro das suas casas as coisas, você chega na verdade, para mim deu 200 registros aqui, ou deu 200 mil aqui. O outro tem que processar do lado dele e validar se ele chegou em 200 mil, e vocês provavelmente têm que revalidar entre vocês para chegar. A depender de cada casa, você vai ter ações diferentes. Tá? Então, pensando em conceito, este é o valor que esse negócio entrega, que a estrutura de blockchain e as tecnologias de ledger distribuído entregam no final do dia. Tá? Indo um pouquinho mais à frente, a gente vai tentar buscar um pouco de polêmica, que eu acho que é importante, né? Quando a gente... vocês já devem ter ouvido a expressão DLT, né? E blockchain, né? E aí tem aquela história, mas DLT não é blockchain. Aí a gente tem que voltar lá na academia, né? Para quem fez aí ciência, ou dependendo do que você fez, para a área de computação distribuída, né? Então, primeiro que a gente está criando um cenário que não é necessariamente algo novo, né? Então, o primeiro conceito que a gente faz nesse exercício de cebola aqui que a gente coloca é entender o que é um ledger. Um ledger é só um livro-razão, uma cópia imutável dos registros. Se você torna ele um ledger distribuído, ou seja, um DLT, significa que você conseguiu ter um livro-razão distribuído. E aqui tem a polêmica. Um livro-razão distribuído necessariamente precisa ser um blockchain? Não necessariamente. Existem tecnologias
se você pega aí um Cassandra da vida, que você tem o conceito de verdade eventual, dependendo do banco de dados distribuído, né, você tem o conceito até de verdade eventual, e você também consegue replicar dados entre partes e sincronizar. Quem é de banco de dados lembra disso aí, né? Tem o conceito de nodes, né? Tem bancos que trabalham em nós, e você consegue garantir que você tem um dado distribuído. Por que eu estou gerando esse ponto? Porque é importante a gente diferenciar as coisas. Então, você tem o DLT, que é um livro-razão distribuído, e um layer abaixo você tem uma forma de entregar um DLT, que é conhecido como blockchain, que é uma tecnologia, que é aquele apunhado de coisas. Então, se eu aplico o livro-razão distribuído, criptografia, modelo de consenso e smart contracts, por exemplo, eu chego no blockchain, que é, no final do dia, uma implementação de uma DLT, um Distributed Ledger, tá? Que é baseado em encadeamento de blocos, e aqui ele tem um monte de mérito que a gente tem que fazer valer, porque ele resolve isso globalmente, né, o que a gente vem olhando isso. Então, você tem o conceito de encadeamento de blocos, criptografia e modelo de consenso. Então, um blockchain é uma implementação de DLT. E aí tem uma provocação que a gente coloca ali, né? Toda blockchain é um tipo de DLT. Porém, nem todo DLT implementa todos os conceitos de blockchain. Então, eu posso ter uma tecnologia de distributed ledger, ou seja, de ledger distribuído, que não necessariamente usa o conceito de emblocamento. Pega as transações, que o bloco do blockchain nada mais é do que eu pegar um bloco de transações e pegar um volume de transações, exemplo, 32K de transações, 32K de dados em transações, e colocar no mesmo bloco. Isso é o conceito de bloco. Eu não necessariamente preciso, em uma outra tecnologia de DLT, ter o conceito de chain, ou seja, um bloco está necessariamente ligado a esse anterior e assim vai. Então, aqui é uma provocação para a gente sair um pouco da caixinha e para fixar o conceito de blockchain como um todo. Beleza até aqui, pessoal? Então, a parte de conceito eu juro que está acabando, tá? Para vocês não ficarem aí tão cansados. Indo um pouquinho mais além, a gente vai discutir... deixa eu só dar uma volta aqui. Sobre blockchain, eu vou passar para a próxima etapa. Então, os conceitos de blockchain são esses que a gente passou. É importante que a gente guarde eles, menos do que o aspecto tecnológico, porque depois a gente vai olhar esses conceitos aplicados em aspectos tecnológicos, mas se a gente não entende, a gente perde o negócio, né? Eu estou fazendo blockchain por quê, né? Qual que é a verdade que eu quero compartilhar entre partes? Como é que eu quero trabalhar isso entre participantes que não necessariamente precisam ter o mesmo nível de confiança ou até são concorrentes diretos, tá? Vamos para a parte de wallet aqui, que é bem simples, tá? O conceito em si. E aqui também a gente tentou trazer algumas quebras de paradigma, né? Então, quando a gente fala sobre wallets, a gente basicamente está falando de carteiras ou apps, onde são guardadas suas chaves privadas, tá? Aqui tem uma provocação para a gente fazer, que a gente usa muito o termo custódia, né? Então, às vezes a gente está se referindo ao ativo e a gente usa o termo custódia. Os ativos estão na rede blockchain, os ativos em si. Então, se eu estiver falando de um ativo de uma rede pública, como é o caso de um Bitcoin ou de um Ether, ou de algum eventual ativo que eu tenha numa rede privada ou permissionada, ou mesmo na rede do Drex, né? Onde está o ativo? O ativo está na rede blockchain. Significa que ele está no meu ledger ou em qualquer outro ledger que tem uma cópia e esteja naquele contexto de rede. Isso é importante a gente ter isso muito claro. O que a gente às vezes chama de custódia, tá? O termo está correto, né? Basicamente é a guarda das chaves que permitem com que você movimente um determinado ativo que já está na rede. Então, isso é importante a gente guardar este conceito. Espera aqui, tem que mutar algumas pessoas aqui. Então, quando a gente pensa na carteira, basicamente é isso. Então, ele consegue... o que você está guardando na sua carteira é basicamente a chave privada que permite você fazer essa movimentação. Essa é uma simplificação, mas é um esclarecimento extremamente importante. É muito comum a gente confundir. Mas
os meus dados estão o meu ativo está na minha carteira. Não, o seu ativo não está na sua carteira. O seu ativo está na rede blockchain. Por isso que se discute tanto no Drex e em outras plataformas o conceito de privacidade. Por que a gente está discutindo privacidade? Porque se eu olho uma rede blockchain, isso vai estar no dia 2, né, se eu não me engano. Por que eu discuto tanto privacidade? Porque se eu olhar na rede blockchain, eu vou olhar todas as transações, eu vou saber quais carteiras têm quais ativos, como é nas redes blockchain hoje, a menos que eu use algum framework de privacidade envolvido nisso. Então, aqui é um exemplo para a gente entender, né? Então, toda vez que você está pensando na sua wallet, o que você tem? Você tem um negócio público que a gente chama de address. Então, você tem aqui no exercício do Bitcoin, né? Você tem o Bitcoin address. E dentro, esperamos que só com você, né? Você tem a sua private key, que este conjunto permite que você movimente o que estiver neste endereço, tá? E aqui tem uma provocação que eu gostaria que a gente pensasse junto, né? Às vezes o termo wallet ele gera um erro de entendimento, porque o wallet faz algumas coisas também, mas talvez o termo mais conceitual para a gente de uma carteira seria talvez um key vault, um cofre de chaves. Porque no final do dia, o que você está guardando dentro da sua wallet, basicamente são as suas private keys, as suas chaves que permite você fazer a assinatura das suas transações. Tá? É claro que a gente está indo para o conceito, e aqui é o valor que a gente está colocando para todos, é importante a gente tentar explorar. Mas também a gente tem diversos tipos de carteira. Então, vamos pensar aí que existem alguns modelos de carteira no mercado. Primeiro, os primeiros conceitos de carteira que a gente tem no mercado, aqui sendo de uma maneira simples, a gente tem lá as carteiras. Né? Agora que a gente entendeu que uma carteira é onde eu estou guardando a minha chave, eu vou dar um plus em cima, porque, em geral, as carteiras colocam outras funções dentro delas. Por exemplo, o processo de assinatura, algumas fazem, uma parte mecânica ali, posso chamar de mecânica, de assinar a transação está lá dentro também, mas a essência dela é para guardar as suas chaves. Você tem carteiras baseadas em hardware, basicamente é um hardware que ali dentro tem suas chaves, você geralmente pode colocar num USB, pode colocar em um tipo de appliance. Recomendações ou usos, geralmente é grandes valores, coisas que você quer ter um controle e tem problemas de perda, mas existem alguns, a gente fez questão de não trazer nenhuma marca, nenhum exemplo aqui para não incentivar isso, e tem o clássico ali, o paper, né? O papel mesmo. Então, existem carteiras onde você literalmente imprime sua chave privada, e inclusive é o backup de algumas carteiras, né? Às vezes você tem uma carteira que é do tipo hot wallet, e você tem o backup daquilo numa cold wallet, ou seja, você tem a chave impressa mesmo, é um QR Code que equivale à sua chave. Então, os dois tipos mais comuns são de papel e o de hardware físico, né? Está se discutindo aqui até se consegue ou não abrir algumas carteiras, e aqui bastante discussão cabe. Do lado, recomendação de uma cold wallet é para coisas que você não pretende estar movimentando ou utilizando a todo tempo, e você quer garantir que você tem um acesso muito restrito àquela informação. Tá? Aqui tem um detalhe que a gente não trouxe aqui, a gente não está dizendo sobre modelos de assinatura de carteira, porque existem modelos de assinatura de carteira onde você pega a carteira e splita, né, faz um split da assinatura. Até você tem carteiras que tem mais de um assinante, né, então é como se 2 ou 3 pessoas tivessem que assinar antes dele abrir a private key, e aí depois que 2 ou 3 pessoas assinam, ele pega a private key e manda, ou até cenários em que você quebra a private key em mais pedaços, ou seja, 2 ou 3 pessoas têm que ter os pedaços isolados da private key para chegar no resultado final. Mas no final, a gente sempre cai no conceito se ele é frio, ou seja, ele está desconectado da internet, não está tão online, tão disponível, ou para o caso que você vai para uma hot wallet, que é basicamente o tipo de carteira que você vai ter no celular, num aplicativo para desktop, ou mesmo numa aplicação web. Eu diria que a maioria das pessoas hoje em dia que utilizam operações, né, que fazem operações em blockchains públicas,
em geral, estão utilizando esse tipo de carteira, né? Às vezes via aplicativo mobile, às vezes sobre um aplicativo de desktop. Eu diria que a grande maioria em web, né? Porque você confia num terceiro que está fazendo esse processo para você. E alguns estão operando nesse modelo aqui, que é baseado em hardware. Beleza? Dúvida, pessoal? Eu vou dar uma parada aqui, só para a gente fazer uma passagem de bastão. Então, indo para os conceitos, dando uma volta aqui nos conceitos que a gente explorou um pouco, né? Então, a gente tem um cenário de conceitos de blockchain, entendimento dos conceitos, como funciona um blockchain, por que ele entrega valor para cenários diferentes e contextos diferentes, até a gente chegar a entender como é que funciona um processo de hot wallet, cold wallet. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente vai pensar no Drex, a gente vai ver tudo isso acontecendo de alguma forma, tá? Aí num aspecto mais tecnológico. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, então se alguém mandou alguma pergunta no chat, depois a gente dá uma olhada, tá? E aqui eu vou passar para o time da BBChain que está lá em Recife. Alexandre, você pode abrir o seu microfone aí e eu vou passando aqui para você. Pode ser? Pode ser, Carneiro. Quem vai puxar essa parte agora é o Vini. Tá bom. Acho que- Opa, posso tocar aqui, Carneiro? Beleza. Boa tarde, pessoal. Sou Vinícius, eu trabalho aí com o pessoal do BitChain. A gente faz parte do time que desenvolveu aí a plataforma na BBC para o Drex. A ideia aqui é a gente entrar em alguns conceitos do Ethereum, né? Falar um pouco da arquitetura do Core. Dar uma ideia mais geral aí sobre a parte de storage, networking, execution, privacidade, falar o que é o BES em si. Diferenças Bezo e Ethereum, essa coisa toda. Então, o Carneiro já deu um overview aí da parte do blockchain. Obrigado, Carneiro. Vamos seguir aqui. Nessa imagem a gente vê, no geral, né, os componentes do Bezo. Então, a gente vai dividir aqui, eu vou falar basicamente de três componentes: storage, a parte de execução, que é os fluxos em si, e a parte de redes, network. Fala também um pouco da parte de interface, camada de interface que existe para a gente se comunicar aí com o cliente do Bezo. Pode passar aí, Carneiro, por favor. Primeiro falando do Bezo, né? O Bezo é a implementação open source aí do Ethereum, desenvolvido pela Linux Foundation e faz parte do consórcio aí do Hyperledger. Ele é compatível com os padrões aí do Ethereum e com as especificações da EVM. Então, como características principais, a gente tem aí justamente essa conformidade de padrões, tem a flexibilidade de consenso aí, que é uma feature do Bezo, então a gente consegue ter um pluggable consenso, né? Então, eu consigo plugar consensos dependendo do meu caso de uso, que a gente vai falar mais para frente também, acho que a Alexandre vai falar disso. Também tem uma característica interessante que é a interoperabilidade, então o Bezo consegue interagir e interoperar aí com outras plataformas e frameworks blockchain, especialmente da Hyperledger. E o foco em privacidade e segurança, que é um ponto aí que o Bezo vem trazendo forte aí, que ele oferece alguns recursos de privacidade e segurança, como transações confidenciais, para proteger dados, enfim. Falar um pouco agora da parte ainda aqui nesse slide da parte de interface, camada de interface. Essa camada basicamente permite a interação do mundo exterior, né, aplicativos externos, com o cliente do Bezo. A gente consegue habilitar ou desabilitar essa interface no próprio cliente. Então, a gente tem lá hoje, a gente pode habilitar tanto o HTTP quanto o WebSocket, dependendo da sua aplicação. Se você quiser uma conexão bidirecional, aí você usa o WebSocket, ou não. Se não quiser, você usa o próprio HTTP. Então, todas as APIs que a gente usa hoje passam por essa interface aí.
a gente consegue fazer operações de chamada de blocos, adicionar novos peers na rede, enfim, tem várias operações que a gente consegue fazer. Pode passar, cara, por favor. A parte de storage, a gente sabe, na blockchain, os dados são armazenados aí de forma descentralizada. Então, cada nó mantém uma cópia aí de toda a blockchain, incluindo todas as transações, todos os smart contracts. Uma observação aí que no Ethereum a gente não tem o armazenamento dos accounts, de saldo, esse tipo de coisa. São dois componentes diferentes. Então, a gente tem a blockchain, basicamente, e tem outro componente aí que vai armazenar esse tipo de informação, que a gente vai ver aqui na frente. Pode passar, Carlinhos. A ideia daqui é a gente ver as diferentes formas de armazenamento, né? Então, a gente sabe que são várias informações diferentes, cada uma delas, desse tipo de informação, vai existir em um tipo diferente de estrutura. Então, a gente vê aí que tem bloco, tem árvore de transação, árvore que representa o estado da rede atual. Enfim, a ideia é falar um pouquinho de cada um desses daí. E como por que esse tipo de estrutura de árvore é usado. Pode passar, cara. Não. A ideia aqui, a gente viu no slide anterior que as estruturas são armazenadas em formato de árvore. Então, a ideia aqui é criar uma estrutura hierárquica aí de hash. Então, nesse exemplo, a gente tem essas hashes são hashes de transações e elas são combinadas em pares até que o único hash lá em cima, que é o chamado o hash raiz da árvore, é gerado. É uma estrutura bem eficiente porque ela permite que a gente verifique de forma rápida e segura a integridade do dado. Então, nesse exemplo aí, esses L1, L2, L3, L4 são transações. E se eu quiser verificar que uma transação faz parte de um bloco, eu basicamente verifico a hash dela e vou subindo até a raiz. Então, isso me garante que essa transação faz parte desse bloco. Qual o ponto aqui? A relação entre o número de transações e a quantidade de provas a serem verificadas na árvore é logarítmico. Isso quer dizer que quanto mais transações eu tenho, a quantidade de provas necessárias que eu vou ter para verificar também cresce, mas cresce de maneira bem menor do que a quantidade de transações. Então, se a gente tomar como exemplo aqui, eu tenho 4 transações. Se eu quiser verificar que essa transação faz parte do bloco, eu faço apenas 2 verificações, que é justamente o logaritmo de 4 aí, que é o número de transações na base 2, porque a gente está tomando como pares aí. Então, tomar um exemplo aqui para a gente ter uma ideia da importância disso. Vamos supor que eu tenha 1 milhão de transações. Logo, a altura da árvore aí seria o log de 1 milhão na base 2, que me dá mais ou menos aí 20 verificações que eu precisaria fazer. Então, mesmo que eu tenha um número muito alto de transações, eu não precisaria de uma verificação, de uma quantidade de verificações tão alta para garantir a integridade dos dados. Isso me dá uma capacidade de escalabilidade bem interessante, no contexto blockchain, claro. Então, a gente citou aí que é uma estrutura hierárquica de hashes, ela é criptograficamente verificável, e existe uma relação logarítmica aí entre o número de transações e a quantidade de provas. Pode passar, Camille. Outra estrutura de armazenamento que a gente tem é o World State, que traduzindo diretamente seria o estado do mundo. Só que esse nome fica estranho, vamos falar aqui de estado da rede. Ele é outra parte lá do que eu falei. Então tem um blockchain e tem esse cara aí. A ideia dele é armazenar informações de todos os accounts presentes na rede, como saldo, enfim, tudo que um account possui, né? Que a gente vai ver esses parâmetros aí, nonce, balance, história de root, code hash.
Então, a ideia é que quando tem uma transação, essa transação altera o estado de algum account, esse cara que vai ser alterado. Então, diferente da blockchain, ela é imutável, esse estado da rede aí, ele está constantemente sendo alterado. Então, Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. Vamos falar um pouco do account state aqui, que é a conta em si, né? Quando o Carneiro falou lá de endereço, tá falando desse cara aqui. Então, no Ethereum existe... Falo Ethereum, mas seria aí intercambiável o Ethereum e o Bezo. No Bezo existem basicamente dois tipos de conta, né? Conta de usuário e a conta de contrato. Ambos são endereço lá na rede, no final das contas. A diferença é que a conta de usuário é operada por um usuário, a conta de endereço ela é acionada por outros accounts. E é criado por um account do usuário. Uma conta de contrato, no caso o contrato, ele é criado por outro account, mas um account de usuário. E cada contrato inteligente tem sua própria conta, tem seu próprio endereço lá na rede. Acho que pode passar, Carneiro. Não, é esse slide aqui ainda. Pode voltar, por favor. Só passando aqui pelos parâmetros, né, do account. A gente tem um nonce aí, que é basicamente o número de transações que esse endereço enviou. A gente tem um balance, que é o saldo dele em Ether. E o storage root, que esse cara aí, ele é importante para o caso do smart contract, porque o smart contract tem seu próprio storage. Então, esse storage root vai ser a raiz da rede que possui esse storage. Para o caso do usuário, não. Esse storage root não é relevante e vai ser nulo. Para o code hash é a mesma coisa. Vai ser nulo para o caso da conta de usuário, mas tem algum valor que vai ser justamente a hash do contrato para o caso do smart contract. Você pode passar. Transações aqui é básico, né? Acho que é mais simples. Transações é o que faz lá a mudança de estado de um estado atual para o estado A para o estado B. No Ethereum a gente tem basicamente três tipos de transações. Novamente eu falei Ethereum, mas entenda aí o básico. As transações de transferência de valor, de chamada de contrato e de deploy de contrato. Tecnicamente falando, 1 e 2 são iguais. São transações que elas enviam chamadas de mensagens que afetam o estado de outra conta. Então, se eu transfiro um valor da minha conta da minha conta A para uma conta B, no final, conta de usuário, eu estou alterando lá o balance da conta B. E se eu estou chamando o contrato, eu também estou alterando o valor desse contrato, porque eu estou mandando parâmetros no método. O outro tipo aí é o deploy de contrato. O deploy de contrato é feito por um account de um usuário. E, assim, se a gente for falar de parâmetro, vai ter lá o from e o to, né? No caso de uma transferência de valor, o from é o remetente e o to é o destinatário. Num deploy de contrato, o to vai ser sempre nulo, porque não tem destino, vai ser criado, vai ser uma contra não. Pode passar. Aí a gente chega nos blocos, que é a peça fundamental aí do blockchain. A gente pode dividir ele em duas partes, tem o cabeçalho do bloco e o corpo do bloco. O cabeçalho do bloco é o blockchain em si, né? A estrutura que contém o hash do bloco antecessor, anterior. E isso que forma a cadeia lá de blocos que é garantida criptograficamente. Porque se o bloco anterior tem sua hash alterada, o bloco atual, que dentro do cabeçalho dele também contém essa hash, vai ter a hash alterada, porque, enfim, isso vai invalidar toda a cadeia posterior. E é assim que a gente garante a integridade e imutabilidade. No bar aqui do bloco, a gente tem uma lista de transações que foram incluídas no bloco. Então, após o validador lá, que a gente vai falar também um pouco mais na frente,
formar esse bloco, ele vai ter uma lista de transações e essa lista de transações vai também ter sua própria árvorezinha lá que a gente viu. Um parâmetro que eu queria destacar aqui nesse header é o difficulty, TD. A gente vai falar dele mais na frente. O que é esse difficulty? É justamente a dificuldade que eu tive para farmar esse bloco, para gerar esse bloco. É uma medida, basicamente, que é cumulativa, então todos os blocos anteriores da blockchain vão ter o próprio difficulty, e o bloco atual é a soma de todas as dificuldades anteriores. Isso é relevante porque quando eu for decidir lá no consenso qual cadeia eu vou seguir justamente a cadeia que tem a maior dificuldade. Isso quer dizer que tem maior valor atrelado, tem maior esforço atrelado, no caso. Eu acho que desses parâmetros, o mais importante é esse, que eu citar aqui, que eu vou voltar para ele um pouco mais na frente. Outro ponto que vale citar aí é que cada bloco vai ter sua própria árvore de transação. Então, quando você for verificar lá se a transação faz parte do bloco, você vai verificar nessa transaction root aqui. Pode passar. Daí a gente parte para a parte de network. O, o network do Bazel é bem complexo, mas eu vou tentar passar aqui por cima de alguns protocolos base que a gente vai ter. Então, eu vou falar basicamente de discovery, que é o mecanismo de achar outros participantes na rede. E vou falar do RLPX, que é um protocolo que está por cima aí da pilha TCP, e do protocolo ETH, que é o protocolo do Ethereum para se comunicar na blockchain. Então, essa imagem é justamente isso, que o protocolo do Ethereum ele está sobre o RLPX. O RLPX é um protocolo sobre o TCP, que ele é basicamente feito para encriptação, autenticação, multiplexação, encapsulamento e transporte. O ETH, quando eu tenho uma comunicação estabelecida entre dois nós, eu começo a trocar mensagens. Essas mensagens envolvem sincronização da cadeia de blockchain, propagação de transação, manutenção de consenso, troca de informações, enfim. E vamos ver no próximo slide como é que funciona esse estabelecimento de mensagem entre dois nós. Beleza, aí a gente vai ter dois nós, dois base nodes, que estabeleceram a conexão já, e eles vão enviar uma mensagem de status. O que é que essa mensagem de status tem? Eles vão ter uma versão, eles vão passar alguns parâmetros para eles concordarem em algumas situações, em alguns pontos. Versão, ID da rede, o TD que eu citei lá atrás, que é a dificuldade total do bloco atual que eles estão. O Gênesis, Forked, enfim. A ideia dessa conexão é a seguinte: quando eu estabeleço conexão com outro nó, eu vou ver qual é a dificuldade atual que esse nó está. Então, se a dificuldade que ele tem é maior do que a minha, quer dizer que ele está mais à frente que eu. Então, eu preciso receber os blocos que ele tem que eu não tenho. E aí que a gente vai para a ideia de sincronização, que eu vou também falar mais na frente, mas é basicamente isso. Eu vou estabelecer a conexão, vou trocar esses dados e vou entender quem precisa enviar o que para quem. Existem alguns limites do tamanho dessas mensagens que a gente consegue setar no cliente do Bazel. Então, quando um peer manda para mim uma mensagem de tamanho muito grande ou maior do que eu setei lá como meu limite, eu desconecto desse peer. Novamente, isso são parâmetros configuráveis. Pode passar. Passando para o protocolo de Discovery, é o protocolo que permite que a gente encontre outros nós para se conectar. E ele vai ser fundamental aí para a manutenção da rede. Nesse cenário que eu coloquei, a gente vai ter o nó consultando uma lista de bootnodes. O que são bootnodes? Eles são nós que são referência na rede. Então,
quando a gente subiu o nosso nó lá na rede da BBC, por exemplo, a gente tinha uma lista de nós que a gente deveria encontrar. E esses nós eram bootnodes, eram nós do Bacen, da Selic, enfim. E foi a partir deles que a gente conseguiu encontrar outros participantes da rede. Então, os bootnodes são fundamentais aí para o funcionamento da rede. E vale citar também que o protocolo Discovery ele é um protocolo DP, né? Então, você está constantemente aí enviando pacote de dados para vários participantes da rede, em busca de algum retorno, basicamente. É, a gente já passou bem por cima aí da parte de networking, citar um pouco agora do Execution Core, falando um pouco da EVM, de processamento de transações, sincronização. Vou também voltar a falar daquela parte de sincronização que eu falei durante o estabelecimento da conexão, transaction pool, etc. É, pode passar. Beleza. A gente citou lá que o Bezo utiliza, tem conformidade com alguns padrões do Ethereum, então ele também utiliza a EVM, que é basicamente uma máquina virtual aí, que é pura e completa, né? O pessoal gosta de falar isso. Ou seja, significa que ela pode realizar qualquer cálculo computacional. Funciona como uma máquina de estados. Então ela consegue executar e interpretar código que a gente vai usar no smart contract. Isso é fundamental para o comportamento do Ethereum. E vale citar também que os códigos do smart contract são escritos em Solidity, aqui no Bezo, e outras linguagens compatíveis também, mas principalmente Solidity. Eu coloquei também, falando do gas na rede, acho que vale citar que o conceito de gás na EVM, ela se refere à unidade que é usada para calcular o custo de alguma operação. Então, cada operação na EVM lá vai consumir uma quantidade específica e o usuário que está chamando essa operação vai pagar por esse gás. Então, consequentemente, eu vou ter operações que são mais complexas e exigem mais recursos, porque consomem mais. E logo elas vão custar mais aos usuários e vai ser de maior interesse para quem quiser minerar ou gerar aquele bloco que tem aquela transação específica. Existe uma questão aí do gás em relação a redes públicas e privadas, que acho que não, assim, vale citar aqui, que é, assim, em redes privadas geralmente a gente não usa o gás, né? Porque são propostas diferentes de uma rede pública, então o incentivo é diferente. Acho que pode passar, né? A imagem aí é basicamente uma VM que a gente tem. Então a gente vai ter memória, vai ter histórias também, simulando uma máquina física. É, mas é isso, pode passar, cara. Uma provocação aí no slide anterior, né? Uma rede permissionada a gente acaba não usando o gas, né? Mas dependendo do cenário, a gente pode considerar ele para saber se um smart contract numa rede permissionada é muito oneroso para a rede, tá? Mesmo que você não tenha aí você não precisa colocar um gas limit, né? Mas você consegue saber um pouco se alguém foi lá e fez alguma coisa que é muito onerosa aí para a rede, dá para a gente observar a partir disso, né? Ou até modelos de restrição, né? Pensando no futuro. Segue. Pô. Falando um pouco da parte de sincronização que eu citei já anteriormente, mas vamos revisitar agora para a parte do fluxo lá, do core do Bezo. A gente viu lá que a gente teve uma troca de mensagens de status. Quando o nó recebe um novo bloco de alguém na rede, ele vai verificar primeiramente Desculpa, eu estou falando já da propagação do bloco, ainda é sincronização da cadeia. É, eu vou ter a verificação do parâmetro de dificuldade total, justamente para entender se o meu bloco atual teve maior ou menor esforço feito em comparação com o outro NOC do que eu estou me comunicando. E aí eu vou decidir se eu vou enviar meus blocos para ele ou ele vai receber o que eu tenho aqui de bloco. Nessa comunicação também tem uma verificação dos valores do Proof of Work.
Então, só lembrando aqui, quando o minerador minera lá um bloco, a ideia é que ele tenha um trabalho computacional de achar um número que vai atender a algum critério. Então, assim, explicando aqui basicamente como é que funciona, a gente vai ter a hash lá do bloco, então ele vai achar um número nonce, que a gente chama, que é um número que é usado uma vez, e esse número deve ser tal que, quando eu fizer a hash do bloco, ele vai ter alguma formação específica. Sei lá, vai terminar com 10 zeros. Então, o minerador vai ter um trabalho associado para fazer isso. E quem está recebendo o bloco vai só verificar se esses parâmetros foram atendidos. Então, vou verificar a hash do bloco e vou verificar esse número associado aí do Proof of Work. Uma vez feita essa sincronização de blocos, eu vou fazer o download do bar e do bloco. A sincronização é apenas de header. O download do bar envolve chamada de outro método da rede, que é o get block bars. Pode passar. E outro fluxo que a gente vai ter é o de propagação de blocos, que é tipo, a parte final aí. Isso foi um desenho, uma tentativa minha de representar isso. Então, eu vou ter um minerador, validador aí, dependendo da rede, que vai propagar algum bloco. Esse bloco é propagado utilizando um método, uma mensagem, na verdade, de new block. Quem recebe esse bloco vai validar o bloco, então vai fazer aquela verificação que eu comentei de Proof of Work. Então vai verificar que quando esse bloco é colocado numa hash, o valor que é visto lá na saída atende a algum requisito. Então ele vai verificar isso e, em paralelo, vai fazer o broadcast desse bloco que ele recebeu para outros participantes. Esse broadcast não é total, então ele não compartilha com todo mundo, é só com o subconjunto da rede. Em paralelo, esses participantes que receberem essa transação vão fazer a mesma coisa, vão verificar o bloco e vão propagar para outros participantes. Feira de São Mateus, boa tarde. Oi, Magda. Bem você? Claro. Acho que pode passar, cara. Desculpa. A gente colocou aí a parte de privacidade, que é uma feature do Bezo aí. Ainda é assim, um componente que ainda está bem em discussão no âmbito do Drex. Então, eu vou citar por cima aí o que seria. A ideia aqui é a gente proteger as informações sensíveis, né, na rede. Numa rede empresarial, sobretudo. E algumas das tecnologias que a gente tem hoje para esse caso é o Tessera, que inclusive está lá documentado na própria documentação do Bezo, e o Ziter. O Ziter foi testado no Drex. Ambos as ferramentas têm o intuito de oferecer alguns recursos de compartilhamento de chave, de criptografia homomórfica, ponta a ponta, garantir confidencialidade, transações, enfim. Eu não vou entrar muito nesse âmbito. Acho que só comentar sobre isso. Acho que pode passar, Carneiro. Acho que fechou aqui a parte do core do Ziter, do Bezo. Eu acho que um ponto Eu posso fazer uma pergunta? no dia 2 a gente vai falar especificamente sobre segurança e privacidade, tá, pessoal? Então, no segundo dia a gente desce um pouco mais dentro desse tema, porque senão ficaria fora do tempo aqui que a gente precisa. Tá? Teve alguém que levantou a mão aí? Eu posso gerar uma dúvida? Fala. Quando a gente fala de validadores da rede Bezo, esses validadores são o quê? São cada nó do... É cada banco que participa do consórcio? Esses validadores ficam no Banco Central? Como que vai ser isso? Então, eu posso responder essa aí. Pode? Fica à vontade, Pode? cara.
O validador, basicamente, é uma função técnica, tá? Que é exercida por um ou N nós da rede. Tá? No caso do Bacen, né? Aí me corrija, Alexandre, Vini, se eu estiver errado. No contexto do projeto do Drex que o Bacen tem, inclusive os nós que têm a função de validador estão com eles, tá? Com Bacen e Selic, estão distribuídos entre Bacen e Selic lá. Mas é extremamente importante entender o conceito de validador dentro de uma tecnologia blockchain, que ela é uma função técnica. Ela não quer dizer que você tem necessariamente uma inferência sobre o negócio. Por que eu gosto de fazer essa provocação aí para quem fez a pergunta, eu acabei não conseguindo pegar o nome? Significa que eu, como um participante da rede, se fosse esse o escopo da rede, eu poderia assumir a função de validador de uma rede blockchain, e a única coisa que eu teria de a mais em relação aos outros é mais trabalho, né? O gasto computacional meu seria maior. Eu tenho que ter mais máquina, mais tudo, porque eu estou fazendo um processo de validação junto com outros pares. Então, eu e mais 2 ou 3 outros participantes teremos que validar todas as transações da rede. De novo, função técnica e não funcional. Né? No caso da rede do Bacen, né, o próprio Bacen, junto com alguns nós da Selic, são os validadores da rede, ou seja, as transações que os participantes colocam na rede, você coloca no seu nó, ela tem o valor do mesmo jeito, elas são feitas broadcast, elas são enviadas, os validadores validam essas transações e elas são feitas broadcast para o restante da rede. Tá? Não sei se eu consegui... Porque tem muito mito, às vezes, em cima disso, né? A pergunta é muito boa, né? Perfeito, obrigado, viu? No contexto do Drex, que o Carneiro citou aí, a gente tem hoje, acho que dois nós da Selic e 2 do Bacen, né? 2 em Brasília e 2 em São Paulo, uma coisa assim. É importante a gente ter assim, a resiliência de não ter esses nós ficando offline na rede, porque é com eles que a gente consegue ter a propagação de nós, geração de nós, enfim. Acho que a Alexandre vai falar disso um pouco mais na frente. Deixa eu só pegar aqui, Beatriz, você estava com a mão levantada, ainda é uma dúvida? Beatriz, acho que ela baixou, né? Bom, tá bom. Se tiver a dúvida, levanta a mão e a gente segue. Pode Vamos lá, falar. Alexandre. Tá. No segmento aí, na apresentação, eu vou falar um pouco ainda sobre, em seguida, aí, algoritmo de consenso. Fazendo uma analogia aí, como o Carneiro citou lá no início, a reunião de condomínio, né? A assembleia de condomínio, porque existe muita dúvida entre esse BFT Network subprotocolo e um protocolo de consenso, né? A diferença entre os dois. Então, citando como referência essa reunião de condomínio, o sistema que permite a comunicação entre as pessoas dentro dessa reunião de condomínio seria o BFT Networking Subprotocolo. Ou seja, ele opera no nível mais baixo, ele permite a comunicação entre as pessoas que estão nessa reunião. E o algoritmo de consenso, como a gente já discutiu, as decisões que forem tomadas nessa reunião de condomínio seria, vamos dizer assim, o algoritmo de consenso, né? São as regras que definem se é 50% mais um, enfim. Então, basicamente, o BFT opera a nível mais baixo, viabiliza a comunicação, e o protocolo de consenso, né, o QBFT, por exemplo, que é o que é usado no Drex, ele é que faz realmente a validação. Então, é importante citar esse exemplo, porque muita gente fica confusa, né, saber a diferença entre eles. E é importante também citar o Global Consensus, ou seja, eu posso trabalhar com múltiplos algoritmos de consenso no BES, né? Então, no Drex, no Real Digital, foi escolhido o QBFT, foi o que o Vini estava citando agora há pouco, que tem 2 validadores com o Banco Central, 2 validadores com a Selic, e é importante ter a redundância, né? Porque sem os validadores a rede não vai operar. Então, Carneiro, se pudesse passar aí para a próxima página, eu vou explicar um pouco aí sobre os algoritmos. O Proof of Work, né, é o que é usado no Bitcoin,
são mineradores que competem, né, para resolver problemas matemáticos complexos. E aí, quem consegue resolver ganha o direito de validar o próximo bloco e recebe uma recompensa. Então, eu fiz uma tabelinha aí para a gente comparar cada algoritmo. Então, tá, o Bitcoin usa o Proof of Work. Então, a gente sabe que a segurança é alta, eu tenho, ele é bem descentralizado. Então, é muito difícil eu conseguir corromper. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a velocidade da transação é muito mais lenta e existe um consumo de energia muito grande para eu conseguir fazer as validações. Então, tem essa desvantagem. Passando por Proof of Stake, já existe uma melhora, né, em relação a alguns problemas que o Proof of Work enfrenta. Os validadores são selecionados para validar o próximo bloco com base na quantidade de tokens em stake, ou seja, quanto mais tokens um validador tiver, maior a chance dele ser selecionado. Então, qual é o grande ponto em relação ao Proof of Stake? Existe um risco se poucas pessoas deter a maior parte dos tokens, eu termino tendo uma rede que não é muito descentralizada, porque vai ter uma minoria com a maior parte dos tokens e ela vai ser selecionada constantemente. Então, existe uma melhora, né, em relação ao Proof of Work, mas também ele, vamos dizer assim, ele fica em relação à performance, ele ainda é um pouco abaixo do Proof of Authority. Então, indo para o Proof of Authority, que é o que a gente usa no Drex, né, é um conjunto pré-selecionado de entidades confiáveis, que são os validadores, ou seja, usado em redes privadas, principalmente. Então, assim, você define quais são os validadores daquela rede. Então, no Drex, foi definido, o Banco Central vai ter 2 validadores, a Selic vai ter 2. Então, eles são pré-definidos, só eles fazem o papel de validadores na rede. E, então, com isso, eu não preciso descobrir com o Proof of Stake quem é que vai ser selecionado, não existe um algoritmo para verificar quem é que tem mais token, enfim. Então, eu tenho pré-determinado quem são os validadores, e eles serão sempre eles os escolhidos. Então, eu tenho uma maior velocidade e um baixo consumo de energia para a execução. É altamente escalável, porque eu posso ter 4, como no real digital, eu posso aumentar para 6, posso aumentar para 8, para 10, então facilmente eu consigo adicionar. E agora sim, ele não é tão descentralizado, porque é pré-definido. Então, a rede vai definir quem são as pessoas e você tem que ter o cuidado para você não ter eles fora do ar, porque vai inviabilizar, né? O QBFT, por exemplo, que é o protocolo que a gente está usando, ele exige no mínimo 4. Então, se eu tiver menos que... Se eu perder alguns validadores, eu termino comprometendo a rede. Estou falando um pouco rápido para a gente não perder tanto tempo. Pode passar, Carneiro. Entrando um pouco na infraestrutura do BESO, eu vou falar dessas caixinhas em laranja para explicar um pouco o conceito de cada nó. Os validadores, a gente falou agora há pouco, né? Eles vão garantir o consenso da rede. Então, como o Carneiro falou, não faz sentido todo mundo ser validador. Qual é o bônus que você vai ganhar? Você só ganha onde? Porque você vai precisar ter uma capacidade computacional muito maior para poder validar, processar os blocos, enfim. Então, não faz sentido. O tráfego, inclusive, de dados é muito maior para os validadores. Então, não se faz necessário, não é interessante todo mundo ser validador, até porque você vai tornar a rede mais lenta. Então, beleza, validadores, eles ajudam no consenso da rede. Os multinodes, Vini também mencionou agora há pouco, ou seja, eles são os pontos iniciais, né, os inicializadores da rede. Então, você encontra eles, através deles, você começa a descobrir os outros peers que estão conectados na rede. Então, é importante sempre ter pelo menos alguns multinodes no ar, porque se você não tiver mais uns multinodes, a rede não sobe. Você está subindo nó e não vai conseguir encontrar as outras peers. Full nodes e archive nodes, é importante diferenciar eles. Um validador, como um boot node, ele pode ser tanto um full como um archive. O full, ele tem o estado atual da blockchain, ou seja, o que é válido hoje. Então, ele vai ter todos os blocos válidos hoje. É importante mencionar isso porque, vamos dizer, você tem acesso a um full node. No Drex, todo mundo é full node.
Então, você não vai ter o histórico de toda a rede. Se você fizer uma consulta de algo, de um bloco que aconteceu há muitos meses atrás ou anos atrás, a consulta vai retornar nulo, porque ele não vai ter esse dado. Se você quer algo para manter um histórico, para você ter uma visão de toda a rede, é o Archive Node. Só que aí, você indo para o Archive Node, você tem que considerar que você vai ter um alto custo de armazenamento. Você vai ter todos os estados de todos os tempos da blockchain, daquela rede. Então, dependendo do tempo da rede, que a rede existe, vai ser muito grande o espaço de armazenamento que você vai precisar para deter. Então, por isso que no Drex foi recomendado o quê? Que todo mundo use um full node. O RPC Node, na verdade, é o seguinte, porque para você conseguir interagir com o nó, ele precisa habilitar, né, uma porta RPC, enfim, de alguma forma, para poder você enviar requisições. E muitas vezes os nós da rede eles não vão estar habilitando essa porta. Então, por exemplo, um validador, não faz sentido você ter alguém mandando transação para um validador. Então, normalmente, a questão do RPC Node é você habilitar que alguma aplicação consiga interagir com o nó, ou seja, mandar transação, fazer consulta, ela vai precisar de uma porta para poder realizar essas requisições. Indo para essa parte amarelinha, né, o middleware, e a azulzinha, é importante destacar JSON RPC, Vini já falou atrás, ou seja, eu posso, quando eu vou inicializar o nó, eu marco se eu quero que esteja com HTTP habilitado, se eu quiser que esteja com WebSocket habilitado, por padrão eles são desabilitados. Então, se eu quiser que ele inicialize com essas portas habilitadas, eu tenho que passar um parâmetro. Então, assim, eu quero fazer uma requisição, eu quero mandar uma transação. Eu vou estar interagindo com o nó através desses protocolos. O PubSub ele é muito usado para monitorar eventos. Então, eu quero sempre que tenha um determinado evento que eu receba uma informação. Então, eu posso utilizar o PubSub. O GraphQL é importante, operações que eu normalmente ele reduz o overhead necessário para eu realizar consultas. Ou seja, eu quero fazer uma determinada consulta na rede, muitas vezes usando o JSON RPC, eu vou fazer várias requisições para poder conseguir uma informação. Então, com o GraphQL, eu consigo otimizar isso. Em uma consulta só, eu consigo ter vamos dizer, uma informação consolidada daquilo que eu quero. Obviamente que você não tem tanta, vamos dizer assim, liberdade para as consultas, e as consultas também não são tão rápidas. Então, é importante aí ligar o fato do off-chain data aí que está no gráfico, que é o que está um pouco cinza. Então, normalmente, aplicações blockchain, né, Bezo principalmente, e Ethereum, você sempre tem, de certa forma, é importante, na verdade não é obrigado, mas é importante você ter os dados armazenados off-chain, principalmente para consulta, para você, aquilo que interessa para a sua aplicação. Eu vou fazer uma analogia com o Drex, por exemplo. Então, eu tenho um interesse de carteira que eu recebi real digital, queimei real digital, recebi real tokenizado, transferi, fiz algumas operações de DVP. Para eu saber o extrato dessa carteira, eu não consigo essa informação facilmente via consultas, usando o GraphQL ou JSON RPC. Então, seria muito oneroso, demoraria muitos minutos para você conseguir essa informação. E dependendo do prazo que você quer consultar, pode se tornar inviável, entendeu? Fazer esse tipo de consulta. Então, normalmente, você tem aplicações rodando que vai estar monitorando, se conectado com o nó de alguma forma, ou através de PubSub, WebSocket, enfim, monitorando eventos que acontecem, que interessam a você, e ela vai fazer uma consolidação dos dados. Então, a gente implementou isso, inclusive, no consórcio aí com a BBC. Então, a forma que você tem para você visualizar o extrato foi uma aplicação que off-chain, off-ledger, existem vários nomes que se dá, que ela está consolidando tudo que acontece, né, que é público, tudo que for público que esteja acontecendo, a privacidade não está implementada ainda, então, ou seja, tudo que acontece eu tenho acesso, eu vou consolidando aquelas informações, e quando alguém me pede, ao invés de eu ir no blockchain consultar, eu vou lá na base de dados e retorno para você. Então, isso é algo muito praticado, né, na comunidade. Indo para o Oracle, né, que eu vou dar um exemplo. Eu preciso
fazer uma operação dentro da rede e essa operação depende da temperatura que está em determinada cidade ou da taxa de câmbio de uma moeda. Então, são operações, informações externas que eu preciso ter durante a execução do contrato. Então, você usa Oracle para fazer isso. Os outros pontos, eu não vou entrar tanto a fundo, não. Tem a front-end, back-end, enfim, custódia, que o Carneiro já citou. No próximo slide, Carneiro, eu vou falar um pouco mais da arquitetura da BBC, né? O que a gente tem hoje implementado, aí dá para ver um pouco do monitoramento que a gente tem implementado, enfim. Então, aqui já é uma visão macro, né, de como está hoje a implementação. Então, eu não sei se dá para ver, do lado direito eu tenho o Banco Central, eu tenho outros nós que fazem parte da rede, toda a comunicação é feita através da RCFN. No consórcio da BBC, ou seja, no âmbito da BBC, eu tenho um único nó, que ele é que realiza todas as transações para todas as instituições financeiras que estão no consórcio. Então, instituição financeira A, instituição financeira B, no final, todas elas utilizam o mesmo nó que hoje está sobre, vamos dizer assim, a gerência e a administração da BBC. Passa aí, Carneiro, próximo slide. Pronto, e aqui a gente está vendo uma visão um pouco mais deep, né, um pouco mais aí profunda, de como está implementado isso na Azure. Então, olhando esse lado esquerdo aí, que é onde tem o azulzinho RCFN, quem é que se conecta com a RCFN hoje? É o ambiente on-premise, né, da BBC. Então, toda a comunicação que existe com a RCFN é através do ambiente on-premise. Então, qual é o grande ponto? A gente montou uma infraestrutura em cloud, na Azure, né, em parceria com a Microsoft. Então, a gente não quer que a comunicação aconteça pela internet. Então, o que é que existe? Existe um link dedicado, privado, né, através do Express Route, com o ambiente on-premise da BBC, ou seja, o tráfego que acontece entre a cloud, né, entre a Microsoft e o ambiente on-premise, acontece via um link dedicado, privado, ou seja, não passa pela internet. É importante dizer também o seguinte, que na configuração que existe, ou seja, toda mensagem que vem da RCFN para dentro da cloud passa pelo ambiente on-premise e o ambiente on-premise se entrega em um IP específico, que é o IP do nó dentro da cloud, né, dentro da Azure. Eu vou falar um pouco ainda melhor sobre isso, mas assim, o que eu quero dizer é que não é qualquer pessoa que vai receber comunicação, é somente um IP específico configurado e só quem consegue também enviar informação para essa RCFN é esse IP específico. Então, existe uma configuração para isso. Então, falando do âmbito geral aí de cloud, ou seja, a entrada pela internet, a gente tem uma arquitetura hub-spoke, né? Ou seja, tudo que entra pela hub e na hub existe um firewall, ou seja, o firewall valida, né? Faz a segurança, valida se aquela transação não é maliciosa, enfim, todas as regras que existem. Passa por um front door premium, então eu tenho técnicas de segurança, DDoS Protection, WAF, tudo isso é validado quando um pacote entra, para depois passar, para aí sim chegar no API Gateway, e do API Gateway direcionar para um load balance, que por sua vez direciona para o cluster do Kubernetes. Então, o nível de tecniquez está um pouco alto, mas assim, para entender de âmbito geral, assim como existe. Existem vários componentes que recebem a transação antes de chegar propriamente no nó. Então, existem vários componentes validando, garantindo a segurança, se quem enviou é realmente quem deveria enviar. Pacote que vem na internet não pode ser direcionado diretamente para a RCFN. Existe um ponto também de observação que a própria Banco Central disse, o nó não pode estar exposto, suas portas RPC expostas para a internet. Então, pensando nisso, ou seja, a comunicação que acontece é intracluster, ou seja, existem as APIs, né, das IFs que estão rodando dentro do cluster do Kubernetes, ela não está exposta para a internet, quem está exposta para a internet é a API, e a API não conversa diretamente com o nó, ela conversa com o signer, que o signer, sim, consegue conversar com o nó. Então, e essa comunicação é intracluster, ou seja, ninguém fora do cluster consegue se comunicar com o nó. De maneira geral, é isso. Aí eu tenho, vamos dizer, cada IF tem seu vault, né? É importante até destacar, a gente vai falar um pouco melhor no dia 2, mas assim,
Hoje você tem acesso, né, por ser uma POC, você consegue ver a chave privada pelo front-end, enfim, foi algo que a gente fez para facilitar, mas a gente sabe que no ambiente produtivo não é assim, então a gente já tem a solução, né, implementada do Keeper, que ele faz a gestão das chaves para você, e as chaves ficam dentro de um Key Vault, ninguém tem acesso a esse Vault, e a assinatura acontece dentro do Vault, inclusive, você não tem acesso, mesmo que você queira. Eu acho que é um ponto importante, Ale, que a gente vai explorar um pouco mais essas questões de segurança e privacidade na outra, né? Acho que dado o tempo, talvez a gente precisa dar uma acelerada aqui para a gente dar um andar. A visão Basicamente geral de arquitetura, né? Basicamente é isso, Canelo. Eu tentei ser breve aí, porque a gente tinha pouco tempo, foi basicamente 20 minutos. Eu sei que foi muita informação rápida, mas, assim, de maneira geral, essa arquitetura que existe hoje, e no próximo dia a gente vai entrar em mais detalhes aí. Não sei se tem alguma dúvida, abrir para o pessoal questionar. Eu até sugiro, a gente até pode até retomar esses últimos dois slides, né, para abrir a próxima reunião, que na verdade o próximo workshop não é no dia 2, é dia 28, daqui uma semana. E aí tem muita gente, acho que por causa do horário aí, tem outros compromissos e a gente pode retomar. Mas a gente está aberto aqui para qualquer dúvida que alguém tiver e quiser explorar agora, e tiver um tempinho. Estamos à disposição. Pessoal, quem está estranhando a parte tecnológica é porque, como é um workshop focado em tecnologia, né, a gente está indo mais deep em tecnologia, tá? Acho que no futuro talvez a gente tenha workshops aí talvez mais ligados a outras linhas, né? Então a gente segue aqui. Aí o que eu acho que o Euri passou aí, tá? Pode mandar perguntas, se não tiver agora, manda depois, a gente responde, compila e traz as perguntas aí no segundo dia, onde a gente vai descer basicamente, só lembrando, no próximo dia 28, né, Euri? A gente desce aí mais fundo em privacidade e segurança, vai pegar isso aqui e dar um deep dive em privacidade e segurança, e entra um pouco mais na topologia do Drex, como ela é implementada dentro da BBC, tá? Para que as IFs ou os outros participantes aqui entendam, se sintam confortáveis de como isso está implementado, como é que isso fala com o seu negócio, como é que isso resolve cada casa, como é que a BBC está entregando esse serviço aí agregado para vocês, como participantes aqui do consórcio e participantes da BBC como um todo, né? Obrigado a Então aguardamos todos. todos aí no próximo dia 28, quarta-feira que vem, mesmo horário. A gente vai, como o Carneiro colocou, a gente vai debruçar um pouquinho mais na parte de segurança e privacidade e falar um pouquinho mais especificamente do que a gente está desenvolvendo dentro de casa aqui, que também que justamente o grande objetivo é poder suportar todos vocês associados aí, né, vamos dizer assim, essa base da pirâmide de tecnologia, e a gente possa fazer alguma coisa compartilhada.